o volume de parcerias que o Lula, e agora junto com a Dilma, ó, volta por cima da Dilma no melhor estilo, o volume de parceria que eles estão fazendo com outros países vai alçar o Brasil para um patamar que, olha, tudo que se esperava do Brasil quando descobrimos o pré-sal, que, olha, descobrimos muitos trilhões, vamos investir tudo em saúde, em educação, em moradia, vai ser um país de primeiro mundo em poucos anos. Pois bem, tudo que se esperava acabou não acontecendo por conta do golpe de Estado de 2016, que foi exatamente para barrar isso, mas agora vislumbra-se que seja muito melhor do que aquilo, viu? O que se esperava do Brasil é pouco para o que se espera para os próximos anos. A Dilma, ela se tornou presidenta do Banco dos BRICS. BRICS, para quem não sabe, os nomes são B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, ou África do Sul, que é o menor país aí dos BRICS. Mas os BRICS estão admitindo novos países. E essa semana o governo chinês deu um amplo destaque para a China em todos os noticiários do Brasil, para a Dilma, em todos os noticiários do país, e estão aí promovendo a expansão dos BRICS. A primeira atitude foi que a Argentina já entrou no Banco dos BRICS, conseguiu um empréstimo do BRICS exatamente para conseguir aí fazer frente ao que os Estados Unidos estão fazendo com a Argentina. Para quem não sabe, hoje a Argentina tem uma das moedas que mais desvaloriza no mundo. E isso acontece porque os gestores de capital, ou seja, do mercado financeiro, são todas empresas americanas. Muita gente não sabe, mas das maiores gestoras de fundos financeiras, do mercado financeiro do mundo, das 10 maiores, 7 são empresas estatais americanas. Você sabia disso? Esses neoliberais falam que são contra estatal, mas as empresas que mais gestionam, ou seja, que mais têm sob seu domínio ações, fundos de investimento no mundo, das 10 maiores, 7 são estatais dos Estados Unidos. Então eles conseguem manipular o câmbio, ou seja, manipular a moeda de qualquer país. E hoje o que estão fazendo é o seguinte, jogando lá embaixo o peso argentino para ver se conseguem derrubar o governo progressista da Argentina e colocar lá um fantoche, como era o ex-presidente Macri, como conseguiram colocar no Brasil o Bolsonaro, como conseguiram colocar o Michel Temer e tudo mais. No meio disso tudo, a contraofensiva está acontecendo por meio dos BRICS. É isso que está acontecendo. Aí você deve estar se perguntando, tá, Thiago, como é que a expansão dos BRICS vai ajudar o Brasil a ser um país tão rico? Alguns especialistas europeus estão dizendo que nos próximos 10 anos o Brasil vai virar a Suíça da América Latina e que a América Latina tende, com a expansão dos BRICS, a pouco tomar o lugar de primeiro mundo dos países europeus. É isso que está acontecendo, é uma inversão da ordem. Hoje, os países de primeiro mundo são chamados o Norte Global, que são países da Europa, Estados Unidos e a Austrália, mesmo estando no Sul, é chamada de Norte Global porque é o norte ali dos países mais ricos. E os países que estão abaixo ali, da linha do Equador e alguns países acima também, são os países considerados pobres, ou Sul Global, que vai do México para baixo na América Latina e da África para baixo e abaixo da China ali na Ásia. Ou seja, esses países aí são os países de terceiro mundo. O que está acontecendo é uma inversão, pouco a pouco, disso tudo. Eu vou te explicar isso, você vai ver como a história do Brasil vai mudar e como estamos vivendo momentos históricos. O ano de 2022, de 2023, 24, 25 vão entrar para a história. Os nossos filhos, netos, bisnetos, as próximas gerações vão estudar isso em livros de história, vão falar, caramba, realmente foi quando mudou a ordem mundial. Antes eu peço a inscrição sua no canal, porque é muito importante. Quando acontece um processo desse, como estava acontecendo no Brasil, em volume menor, quando começamos a explorar o pré-sal. Mas quando acontece isso, os Estados Unidos pegam suas garras e tentam de tudo para evitar com que isso aconteça. E a principal a maneira que eles fazem isso é via grande mídia, e na comunicação, ou seja, com fake news, atacando os governos progressistas de todas as maneiras possíveis. E é muito importante que tenha uma comunicação progressista pra gente bater de frente com eles, que antes não tinha. A Dilma caiu com 8% de aprovação porque não tinha um contra-ataque ali do governo Dilma. A comunicação dela era um zero à esquerda, nada, era inútil. Eu não sei quem era o secom da Dilma, mas meu Deus do céu, a pessoa mais incompetente da história. Pois bem, eu peço então a sua inscrição aqui no canal e na descrição eu deixo minhas outras redes sociais. Inscreva-se, siga lá também. Agora eu vou te explicar aqui isso tudo e vou te mostrar um gráfico. Esse gráfico aqui mostra a expansão do PIB dos países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e tudo mais, e os países do G7, que são os 7 países mais ricos do mundo ali, fora a China e Rússia, que são Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Alemanha, enfim, são esses países. Olha só o que vai acontecendo no gráfico. Ó. Vão passando os anos, olha só como o G7 vai caindo e os BRICS vão subindo, 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 subindo. Aí chega a pandemia, breca um pouquinho isso,
Mas depois o que acontece é que os países do BRICS acabam passando. Hoje, o PIB dos países do BRICS juntos é maior que o dos países do G7. E olha que são 5 contra 7. E lá tem os Estados Unidos nesse 7 aí. E a projeção, aqui o que é projeção, é que essa distância aumente. Agora você imagina, são só 5. E quando os BRICS tiverem 6, 7, 8? A Dilma conseguiu articular, ela está articulando, para que os Emirados Árabes Unidos e a Venezuela entrem nos BRICS. Se a Venezuela entrar nos BRICS, os Emirados Árabes Unidos também, sabe o que vai acontecer? Os BRICS vão controlar, junto com a Arábia Saudita, que já está em processo de entrar, 80% do petróleo do mundo. 80%. Você consegue imaginar o tamanho do desespero de Joe Biden e dos norte-americanos com isso? 80% do petróleo do mundo vai pertencer a um grupo de países que está ali alinhado com China e com a expansão do mundo. E que não está mais alinhado com a política imperialista norte-americana. E quando eu falo imperialismo, eu vou te explicar o que é uma política imperialista. É o seguinte, eles vêm a nós, países do sul global, eu falo toda a América Latina, países africanos, países mais pobres, como escravos deles. Isso não é de ontem ou de anteontem, isso é de séculos atrás. A Inglaterra já fazia isso muito tempo atrás, século. Para quem não sabe, teve uma guerra no Paraguai em que o Brasil, a Argentina e o Uruguai destruíram todo o Paraguai. Mataram mais da metade da população do Paraguai. Isso faz, 150 anos essa guerra? Pois bem, você sabia que essa guerra foi causada e financiada pela Inglaterra? E que depois dessa guerra, o que aconteceu? O Paraguai, que era o país mais próspero, era como se fosse, comparando hoje a Suíça da América Latina, o Paraguai se tornou um dos países mais pobres da América Latina. E Brasil, Uruguai e Argentina ganharam o que com isso? Nada. Ficaram devendo bilhões para a Inglaterra, porque tudo foi financiado pela Inglaterra. Ou seja, você vê como eles colocam, desde antes do Brasil ser república, já colocavam gente corrupta no Brasil e em outros países da América Latina para se baterem uns nos outros. Em vez de irmos juntos na mesma direção, não, vão bater uns nos outros, uns ficam endividados, outros ficam assim, e poucas pessoas, poucos seres humanos que estavam aí, que se venderam, ganharam muito com isso. É isso que acontece desde muito tempo atrás. Hoje é a mesma coisa, eles nos veem como escravos, a gente só serve... O que eles querem? Eles querem que o Brasil seja um mega pasto pra gente plantar tudo, quanto mais pobre for o Brasil, melhor, porque os salários são mais baixos, a mão de obra é mais barata, e aí a gente pode vender nossos produtos bem baratinho, porque o norte-americano, o estadunidense, o europeu não quer pagar caro na banana brasileira, na laranja brasileira, no café brasileiro. Não, eles querem pagar baratinho. Então, a gente tem que ser escravo. É praticamente isso. Esse é o imperialismo norte-americano. O que está acontecendo é o seguinte, a China começou a investir bilhões e bilhões e bilhões de dólares em países africanos, em países da América Latina, para que esses países se desenvolvam industrialmente, ou seja, comece a ter indústria. Hoje, o maior comércio da Argentina com os Estados Unidos, por exemplo, é ouro. A Argentina vende ouro cru para os Estados Unidos. Quando chega um governo argentino que fala, vamos industrializar isso. Você pode pegar ouro e produzir chips de computador, que é o que está em falta no mundo hoje. Hoje, a maior demanda do mundo é por chips. Por quê? Porque todo mundo tem chips. Com o 5G, vai ter chip em tudo que é lugar. Até eletrodoméstico tem chips, mas vai ter muito mais, porque vai ser tudo conectado à internet. Então tem uma demanda muito forte por isso. Então vai precisar de muito ouro para isso. Quando a Argentina fala em industrializar, os Estados Unidos, não. Peraí, eu vou comprar chips da Argentina caros? Não, eu prefiro ouro cru, faço eu o chip, gero emprego aqui nos Estados Unidos e vendo pelo preço que eu quiser. E aí eu sou independente, porque os chips estão nos Estados Unidos, a fábrica está nos Estados Unidos. Se tiver na Argentina, amanhã depois eles falam, para você não quero vender porque a China está pagando mais, eu me ferro? Isso é imperialismo. É um exemplo de imperialismo. O mesmo caso do nosso petróleo. O que acontece é o seguinte, a Dilma está fazendo essa articulação, o governo norte-americano está extremamente preocupado com isso. Hoje saíram matérias aí em veículos russos e chineses de que o Lula está se tornando um inimigo do Joe Biden praticamente na geopolítica, porque primeiro ele não comprou a versão furada lá do conflito da Ucrânia, que os Estados Unidos querem disseminar, e segundo, ele está fazendo essa mega parceria. Essa mega parceria é boa para o Brasil porque esses países eles não usam mais o dólar. O Brasil consegue se desvencilhar de uma vez por todas do imperialismo americano. A gente nunca mais vai depender deles. Eles só vão conseguir colocar as garras no Brasil por meio de golpes de Estado. Só se for assim, golpes envolvendo a grande mídia, envolvendo políticos aí, bandidos que se vendem, como teve no passado. É a única chance. Dominaremos o mundo. É isso que vai acontecer. Melhor do que eu imaginava. Tinha gente que falava, Thiago, você é muito otimista. Eu vou falar. Eu não previa isso.
Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui juntos, hein? Falou!